Então, uma boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos aqui, então, mais uma vez, para estudar a Bíblia, né? Os estudantes aqui, os bereanos, né? Da Bíblia. E que Deus abençoe a todos, né? Que Deus dê essa graça, né? Do entendimento da palavra de Deus, com muita sabedoria, né? E capacitação. Quero dar aí as boas-vindas, né, aos alunos que vão estar nos acompanhando aí através da internet. É uma alegria, né, para a gente aqui da comunidade evangélica de Miami poder então estar, né, levando a todas as pessoas que por acaso, né, chegarem nesse vídeo, esse esclarecimento, esse ensino, né, da palavra de Deus, e que Deus então nos abençoe grandemente. Bom, hoje, né, aqui, a nossa aula de hoje, o Evangelho de Lucas. Então, já colocamos aqui um versículo bíblico que está lá no livro de Lucas 19:10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar, né, o que estava, então, perdido, tá? Então, é uma passagem, né, do livro de Lucas, que a gente vai estar refletindo, né, sobre isso nesta aula, para entender o que o evangelista, né, Lucas, ele quis deixar para a gente. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre ele, sobre Lucas, né, quem é a pessoa desse evangelista, e também o escrito dele, o que ele deixou, né, registrado e que está aí na Bíblia. E se está na Bíblia é importante para a nossa vida, né? Tudo aquilo que Deus deixou é para que a gente possa cada dia, né, crescer mais e se assemelhar, né, com Jesus. Jesus disse, né, lá no começo, né, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, para que a gente se pareça cada dia mais com Jesus, nós precisamos saber quem Ele é. Né? Precisamos saber o que Jesus veio fazer, por que ele veio, né? Qual é a mensagem que ele deixou para nós. E a gente já tem falado aqui em outras aulas que essa mensagem, né, da Bíblia, ela vem aí de gerações em gerações e nunca vai se apagar, porque é a palavra de Deus, né? Tantos outros autores vieram, escreveram, muitos já ninguém mais lê, ninguém mais sabe sobre eles, mas a Bíblia, ela é atual, tanto foi válida, né, para aquela época, como tem sido válida aí no decorrer de toda a história. Bom, eu quero começar essa aula fazendo assim uma pergunta para vocês. O que você sabe sobre Jesus? Pensa aí, né, com você. O que você sabe sobre Jesus, né? Qual é o seu conhecimento a respeito do Mestre? Você acha que aquilo que você sabe até hoje é suficiente para vocês defenderem a fé de vocês? Não. Ou seja, se você está diante aí, né, de um budista, de um muçulmano, de um espírita, né, diante de tantas outras religiões, o que nós sabemos de Jesus? O quanto estamos, né, preparados para defender, né, a nossa fé? É algo a se pensar. E a terceira pergunta é: você tem compartilhado o Evangelho com outras pessoas? Essa é uma reflexão que nós, como cristãos, nós precisamos fazer todos os dias, né? Existem muitas maneiras da gente poder divulgar o Evangelho, né? A gente pode divulgar pessoalmente, conversando com uma pessoa, nós podemos ligar para uma pessoa, nós podemos, através de um vídeo, através de um áudio, através da rede social. O importante é o que cada um de nós temos feito para divulgar o Evangelho. E nós vamos saber que hoje, que Lucas, ele era uma pessoa
pessoa como nós, né? Vivia no mundo, participante do mundo, de tudo que estava acontecendo, mas ele tinha essa preocupação de levar o Evangelho às pessoas, porque aquele conhecimento que ele obteve sobre Jesus Cristo, ele entendeu que deveria ser universal. Ele não podia guardar somente para ele precisava divulgar o trabalho de Jesus, tudo o que ele aprendeu de Jesus. Bom, vamos ter aqui então uma pequena introdução. Você conhece alguma pessoa que quando vai contar uma história, né, é extremamente detalhista? Você conhece a pessoa que vai contar e conta aquela história nos seus mínimos detalhes, né? Bem detalhado, com bastante ilustrações. Então, é bem provável que sim, não é mesmo? Acho que todos nós conhecemos uma pessoa que é bem detalhista e às vezes até detalha até tanto que a gente não tem, às vezes, até paciência, né, de estar ouvindo. Bom, se fôssemos classificar então o Evangelho de Lucas, nós poderíamos dizer que este Evangelho é o Evangelho dos detalhes. A gente tem estudado aqui, né, desde o início desse novo tempo, das nossas aulas, os outros evangelistas, né? Mas a diferença, vamos dizer, para os outros evangelistas, o que nós estamos aprendendo, é agora que este evangelista, o Lucas, ele é uma pessoa detalhista nos relatos que ele vai trazer sobre a mensagem de Jesus, o que aconteceu com Jesus durante aqueles 3 anos que ele então passou aqui pela terra. Então ele não é uma pessoa assim que quis fazer as coisas correndo. Ele gastou tempo, ele gastou energia, ele foi realmente a fundo para detalhar e mostrar para nós quem foi Jesus. Então veja bem, se vocês querem saber detalhes sobre a vida de Jesus, o Evangelho para você ler é Lucas, tá? Você vai ver como é rico em detalhes. Então, nesse livro de Lucas, há relatos interessantíssimos, né, sobre Jesus, que não foram registrados por mais ninguém. Então, há relatos dele que só Lucas descreve. Alguns momentos, milagres, parábolas, situações que Jesus passou, como que era, né, aquele público que estava ali ouvindo Jesus, o que estava acontecendo no entorno quando Jesus estava presente aqui na terra, quem era, né, que estava governando, como é que era a parte, né, do contexto da história, tá? Então, vale a pena, gente, parar, né, sentar e ler esse Evangelho, né? Gaste tempo, procure um tempo especial para você se dedicar à leitura da Bíblia. Porque uma coisa é o que nós estamos fazendo aqui, mas 1 horinha é muito pouco para eu poder passar para vocês a riqueza, né, da maravilhosa palavra do Senhor, tá? Então, eu gostaria de incentivar a todos vocês que lessem o livro, então, de Lucas. Muito bem. Vamos falar agora aqui no primeiro tópico, né, que são noções gerais aí do livro de Lucas, tá? Então, o tópico 1, né? Ou seja, o tópico 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre o destinatário, tá? Então, conforme a introdução aí do livro de Lucas, a gente vai ver ali mais precisamente no capítulo 1 até mais ou menos o versículo 3 ao versículo 5, nós vamos ver que Lucas então está direcionando o escrito dele a uma pessoa chamada
chamada Teófilo, tá? E ele vai se referir a Teófilo como excelentíssimo, né? Então isso a gente vai entender, por ele estar falando assim, excelentíssimo, que era uma pessoa que exercia naquela época autoridade, tá? Principalmente pelos oficiais romanos. A gente já falou aqui que naquele presente momento da história de Jerusalém, e não só Jerusalém, mas toda aquela área, né, do norte da África, sul da Europa, estava colonizada pelos romanos, né, de Roma. Então, de Roma, o imperador governava toda aquela área que foi conquistada pelos romanos. Então, ali, todo tipo de autoridade na parte governamental era os romanos. Então ali se constituía dos governos, prefeitos, vamos dizer, né, se fosse na nossa época, vereadores, deputados, né, governo. Então eram todos romanos. E nessa época, então, o governo que estava então em Roma tinha aí, né, os supervisores que cobravam então impostos dos judeus. E isso era uma situação do contexto ali que não agradava, obviamente, os judeus. Você imagina você ter o seu país, né? E dentro do seu país entrar um outro governo e ainda por cima te cobrar impostos. Então era uma situação realmente que os judeus não estavam felizes. Mas a gente entende, tá, que esse Teófilo era então um oficial romano. Por que que a gente vai entender? Porque nos trâmites de toda a história, a gente vai ver que a maneira como o livro de Lucas foi escrito, a gente entende que era mais para o povo romano, ou a gente também pode dizer que era para os gentios. Por quê? A gente viu em outros livros que a ideia era mais de levar uma mensagem aos judeus. Mas agora a gente nota que a mensagem está mais direcionada então aos gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles que não eram judeus. Por exemplo, nós somos gentis, né? Porque nós não temos a descendência judaica ou hebraica, mas nós fomos enxertados em Jesus, né? Através da nossa fé, de crer, tudo bem, paz? Através de crer, então, em Jesus. Bom, vamos entender um pouquinho aí desse nome Teófilo. O que significa Teófilo? Significa amigo de Deus, tá? Então, Teós significa Deus e Filos significa amigo, tá? A gente entende também o seguinte, que Lucas, né? Ele tem esse nome que é Lucas, mas na verdade não era bem o nome dele. O nome real, traduzido aí, seria Lúcio. E Lucas seria como um apelido do evangelista, tá? Bom, Lucas foi um dos líderes, tá, da igreja primitiva. Ele não era discípulo de Jesus, tá? Mas ele se tornou um evangelista, um discípulo. Depois isso a gente vai ver lá no livro de Atos. E é importante também a gente saber que Lucas escreveu o próprio livro dele, que tem um nome, né, Evangelho de Lucas, e também ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Isso é uma coisa muito interessante pelo seguinte: se a gente for somar o livro de Lucas mais o livro de Atos, a gente vai ver que o Novo Testamento, ele escreveu 27% do Novo Testamento inteiro, aí juntando tudo, né? O Apocalipse, as cartas de Paulo. Então, ele é um evangelista muito importante para
porque nós conseguimos, lendo Lucas, aprender muita coisa através desse evangelista, tá? Outra coisa, a gente sabe lá em Colossenses 4,14 que ele era um médico formado, tá? E nós vamos perceber isso, depois eu vou falar um pouco mais detalhado, mas nós vamos perceber isso pelas narrativas que ele faz sobre as pessoas que tinham problemas de saúde, e a gente vai perceber isso. Ele também era um cooperador de Paulo. Paulo, inclusive, tem um momento lá nas cartas dele que ele vai falar algo bom de Lucas, porque Lucas foi uma pessoa muito presente na vida de Paulo, inclusive nos momentos mais difíceis, tá? Ele era gentil, né? Ele não era judeu, ele era nativo, né? Ele nasceu em Antioquia da Síria, tá? Quem lê, por exemplo, o livro de Atos vai aprender que Antioquia da Síria foi uma cidade muito importante para o cristianismo, porque foi nessa cidade que os discípulos começaram ali, entre outros lugares, né, de Jerusalém, a divulgar então e pregar o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Ele morreu com 84 anos, morreu na Grécia Antiga, viveu bastante e pregou bastante o Evangelho, ele pregou até o último dia. Foi um discípulo dedicado. Bom, a gente pode ver que ele foi muito dedicado, porque ele escreveu 2 livros, né, da Bíblia. Então ele realmente se dedicou a registrar os feitos do Senhor Jesus, mais os feitos dos apóstolos, né? Então ele andava aí bastante com Pedro e Paulo. Então imagina estar junto com esses homens de Deus, que maravilhoso não foi, né? Vivendo os milagres, vivendo os momentos de avivamento, né? Onde eles pregavam e muitas pessoas, multidões aí, pode-se dizer que se converteram, né? Nesse tempo aí junto, quando a igreja começou. Bom, eu acho que eu já falei tudo. Talvez no meio do caminho aqui da aula a gente vai achar alguma coisa a mais. Vamos entender então agora o propósito do livro, então, de Lucas, né? Então a primeira finalidade do livro é aumentar a convicção de Teófilo a respeito das informações que ele já tinha ouvido de Jesus. Então o que a gente entende? Que Teófilo, naquelas alturas da história, já tinha ouvido sobre Jesus, se interessou sobre a história de Jesus e queria saber mais. Então, quando Lucas está aqui iniciando a introdução do livro dele, que ele vai se dirigir ao excelentíssimo Teófilo, ele vai dizer assim: olha, além do que você sabe, eu escrevi para que você realmente conheça muito mais em detalhes sobre Jesus. Essa era uma ideia para ele, tá? Então, o que ele decidiu? Que é o que ele fala, né, nessa introdução. Ele resolveu fazer uma investigação histórica com as testemunhas oculares, ou seja, as testemunhas que viveram na época de Jesus. Então, ele queria fazer um relato verdadeiro. Não era a pessoa da pessoa que tinha estado com Jesus. Não, ele fez direto da boca dos discípulos, né? Então, um testemunho verídico, né? Que realmente os discípulos estiveram ali e viram tudo o que ele está contando, então, no seu livro, tá? Bom, e ele também vai dizer que ele fez o relato dele de maneira organizada. O que ele quis dizer com isso? Da maneira cronológica. Como realmente tudo aconteceu, desde o começo
Então nós vamos ver isso no Evangelho de Lucas. Nós temos essa ideia de como as coisas foram então se desenrolando na vida de Jesus. Autoria, né? Bom, aí a autoria a gente tem que ir para a história, né, da tradição da igreja, né, e os estudiosos, tá, do Novo Testamento, que eles realmente reconhecem que esse livro foi escrito por Lucas, tá? E também que ele compôs o livro de Atos, que seria na verdade a continuidade do livro dele. Então é interessante a gente primeiro ler o livro de Lucas e na sequência já ler o livro de Atos, porque aí você realmente vai ter toda a história cronológica desde o nascimento ali de Jesus até o caminhar dos discípulos, né? Então fica bem assim informativo, tá? Que ele era médico, né? Nós já falamos. E aí, justamente aquilo que eu falei para vocês, a gente entende que ele realmente era médico, porque só o médico poderia usar algumas palavras, né, para determinar qual era a doença da pessoa. Se não fosse o médico, imagina, ainda naquela época que a gente entende que existiam muitas pessoas que não ainda eram letrados, não sabiam ler nem escrever, né? Mas ele, então, quando ele escreve, a gente vai ver que quando ele vai falar das doenças, ele vai especificar qual era o problema da pessoa. Então, por exemplo, tem um momento que vai ter uma cura, que ele vai dizer que um hidrópix, tá, foi curado. A gente vai ver isso lá em Lucas 14, versículo de 1 a 4. Então ele vai dizer isso. E aí, né? O que significa isso, tá? Então é um fenômeno raro chamado hematidrose. Aí vocês vão entender uma coisa importante. E possui comprovação científica essa doença. O que essa doença é? Na verdade, ela é, como que se diz assim, a pele começa a suar sangue. Então, a gente entende naquele momento de Jesus, né, que muita gente fala, meu Deus, como que ele suou sangue? É uma doença, né? Então, nesse momento, e o que gera esse acontecimento? É um momento de muito estresse, de muita pressão. A pessoa, ela fica tão pressionada, tão estressada, tão exaurida, que se ela tem esse problema, começa a aparecer, então, um suor. Inclusive, se você vai ali no Wikipedia, no Google, ali tem a foto de uma moça que no rosto dela, assim, então, tem aquela mancha, né? Não é um sangue vermelhão, né? Vamos dizer assim, igual a gente vê aquele sangue vivo, mas é um sangue meio que coagulado, né? Você vê que está misturado, meio rosa, claro, mas você vê que é realmente que é sangue, né? Que está acontecendo ali, tá? Deixa eu ver o que mais que nós vamos poder falar aqui. Então, seria suor de sangue, o nome é hematidrose, tá? Hematidrose. E isso aí afeta, tá? O rosto, orelhas, o nariz, os olhos, né? E até as lágrimas, tá? A pessoa pode daí chorar, realmente, então, lágrimas de sangue. Então, conforme eu fui pesquisar, a ciência já comprovou que realmente é verdadeiro esse problema, tá? E então, causado aí, então, por pressão, tensão, estresse. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou te fazer, tá, gente? Bom, data da escrita. Vamos ver quando, então, que Lucas escreveu, né? Bom, aí a gente tira a base, né, pelos relatos de que ele acompanhou, então, Paulo nas suas viagens missionárias. Então a gente chega à conclusão
que os escritos dele está entre os anos 59 e 69 depois de Cristo, e não é depois de 70. Por quê? Nós já falamos aqui, 70 depois de Cristo teve então aquela guerra dos zelotes, lembra dos zelotes que a gente falou? Então nesse momento foi que aconteceu então a destruição praticamente da cidade de Jerusalém e do templo, que só sobrou o que nós vemos hoje lá em Jerusalém. E essa palavra, e esse acontecimento aqui, a gente sabe que Jesus profetizou, né? Os apóstolos estavam caminhando com Jesus, passaram assim diante do templo, e os discípulos até comentam, né? Olha Jesus, o templo, que construção monumental, que é algo fabuloso. Então Jesus diz, né? Não ficará aqui pedra sobre pedra, mas tudo será destruído. Então Jesus já se referia ao ano 70, quando realmente iria acontecer isso. E veja bem, o que aconteceu aqui? Os zelotes, para quem não sabe, eram judeus que estavam lutando contra os romanos nessa situação que a gente falou no começo da aula. Então eles se rebelaram, né, contra os romanos e acharam que eles iam ter condições de ganhar essa briga. Mas infelizmente não foi o que aconteceu, porque realmente naquela época o exército de Roma era uma potência e eles foram vencidos então pelos romanos. Bom, então resumindo, tá? Esse primeiro trecho. Lucas fornece uma visão completa acerca da pessoa de Jesus, e nós vamos ver através dos escritos que Jesus é o Messias, né? Jesus é o servo sofredor, Jesus é o profeta e Jesus é o Senhor. Então, quando você vai lendo o livro de Lucas, então, nos escritos dele, nas experiências, nos milagres, vai comprovar para nós o que ele verificou e constatou de Jesus Cristo. Então, aqui, gente, como a gente falou lá no princípio da aula, o que nós sabemos de Jesus para defender a nossa fé? Então é importante a gente conhecer o livro de Lucas, porque lendo o livro de Lucas nós vamos aprender melhor como quem é verdadeiramente Jesus, e se alguém chegar na gente para falar alguma coisa contra a nossa fé, nós vamos ter argumentos, tá? Porque aí contra fatos não tem, né, nenhum tipo de argumento que as outras pessoas então possam aí falar contra nós, tá? Bom, uma outra coisa que a gente vai perceber no livro de Lucas é que ele vai falar várias vezes da questão do arrependimento. Então é uma das condições para a gente poder entrar no reino de Deus, é se arrepender dos nossos pecados, não tem outro caminho, né? A porta é estreita. Por quê? Porque precisa se arrepender, precisa realmente ter ali um encontro com Jesus. A gente vai ver que são muitas as passagens que Lucas então vai falar sobre o arrependimento, tá? Inclusive tem a passagem do Zaqueu. Vocês lembram do Zaqueu? Não sei se vocês estão lembrando do Zaqueu. Tem até a música do Zaqueu, né? Como que é, pastor? Como Zaqueu, eu quero subir. Então, veja bem, vou falar bem rapidinho aqui a história do Zaqueu, para quem não conhece. O Zaqueu, logicamente, ele era ali um romano, cobrador de impostos e meio assim. Por quê? A própria Bíblia vai, né, descrever ele, né? Lucas vai descrever que ele era uma pessoa, né, ali que trabalhava na parte de cobranças. E Jesus vem vindo no meio da multidão e ele era um homem muito baixinho, ele era pequenininho.
Então, quando ele viu que Jesus ia passar justamente aonde ele estava ali, ele subiu numa árvore, diz que numa figueira. E quando Jesus está passando por essa figueira, olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce aí da árvore, porque hoje eu vou ficar lá na sua casa. E ele imediatamente se alegrou, diz a Bíblia. E ele, inclusive, daí vai dizer: Senhor, tudo que eu fiz e eu defraudei alguém, eu vou devolver 50% mais. Então foi um momento de arrependimento, né? Então é dessa forma que Lucas está nos mostrando algo diferente, né? Zaqueu poderia simplesmente passar batido, Jesus ia passar e não. E aí então, quando ele diz isso, Jesus fala: hoje chegou salvação na tua casa, porque ele se arrependeu dos pecados dele, que ele tinha. Ele viu realmente que Jesus era um homem santo, e ele estava ali para dar a vida eterna, né? Porque com certeza ele já tinha ouvido de Jesus, já visto os milagres, visto os sermões de Jesus, as mensagens que ele estava deixando. Então ele ali se arrependeu, e ele, toda a sua casa, então, foi salvo. E hoje Zaqueu, para a glória de Deus, está lá já no céu, imaginamos, né? Bom, vamos entrar então numa segunda parte aqui da aula. Nós temos 3 partes, eu tenho um pouquinho de paciência comigo. São peculiaridades, então, do Evangelho, tá? De Lucas. Bom, a gente sabe, né, através de tudo que a gente já está vendo aqui, que Lucas, então, possui uma riqueza de detalhes que não constam nos demais evangelhos. Então, o que consta de detalhes? Vamos ver algumas coisas, porque é lógico que a gente não tem tempo para ver tudo. Mas a primeira coisa, a infância de Jesus. Então, Lucas gasta os 2 primeiros capítulos do evangelho dele para falar sobre esse nascimento. Então, ele começa contando a história dramática ali de Isabel e do sacerdote Zacarias. Por que dramático? Porque quando o sacerdote ele entra no templo, né? Como ele era um sacerdote, então ele servia a Deus, lógico, dentro do templo. E nesse momento ele entrou. E quando o sacerdote entrava no templo, no Santo dos Santos, até diz que amarrava uma corda, né, na perna do sacerdote, porque se lá ele tivesse pecado, era lá mesmo que ele caía morto, né, diante da glória de Deus e da santidade de Deus. E nesse dia, quando ele sai da presença de Deus, ele sai gago. Ele não conseguia falar, mas ele gesticulava, então todo mundo imaginou que realmente ele tinha visto algo além do normal, né? Ele tinha visto o sobrenatural, tá? Então, é o momento, então, né, de dizer que depois ele tem um sonho, que a Isabel iria ficar grávida. Ela era estéril e ela iria ficar grávida, e que esse filho deles, né, iria ser uma pessoa muito especial ali no meio do povo de Deus. E quem era esse filho? João Batista, que é o precursor de Jesus, né? A gente vai entender que depois a missão dele era essa, era de pregar o arrependimento. As pessoas vinham, ele batizava essas pessoas para preparar então o coração das pessoas, para poder então, quando Jesus chegasse, essas pessoas seriam tocadas pelo Espírito Santo de Deus e seriam salvas. E eles eram, né, pessoas bem já de idade e receberam então esse milagre maravilhoso. Então Lucas vê nessa história algo sobrenatural, e ele então quer contar essa história aí com vários detalhes. Aí depois disso então que ele vai realmente contar a história do nascimento então de Jesus, né?
Maria era prima, né, de Isabel, e é aquele acontecimento que ele vai relatar, que ela fica grávida pelo Espírito Santo, e ela está então gerando o Salvador, o Filho do Deus Altíssimo, tá? Lucas então, como ele é uma pessoa bem detalhista, amorosa, então ele vai contar que Jesus nasceu numa manjedoura, porque eles não encontraram então lugar lá na hospedaria, naquele hotel que eles chegaram cansados, né, vindo de uma longa viagem, e vai contar, né, os detalhes. Jesus então, como menino judeu, foi circuncidado no 8º dia, conforme a lei mosaica, né? Ele é apresentado no templo por seus pais, segundo o costume dos judeus. A gente vai ver tudo isso aí no capítulo 2, tá? Também vai contar, é aí que a gente consegue conhecer um pouco mais da história de Jesus antes dele aparecer, né, com a missão dele de levar, né, a mensagem da salvação. Então, por exemplo, aos 11 anos de idade, a gente já comentou aqui nas aulas, né, que ele fica então em Jerusalém ali, meio que se separa dos pais, e ele então vai ali no templo, e no templo ele começa então a pregar. E aí os doutores da lei, né, ficam realmente muito admirados pelo conhecimento que aquele menino com 11 anos tinha. Não era normal, né? Porque, veja bem, na lei, né, judaica, os meninos são preparados para a mitzvah, né, que é aos 13 anos, adquire, assim, vamos dizer, a maioridade, para então já poder estar ali na sinagoga, ajudando os sacerdotes, né? Seria aí os coroinhos, né? A igreja católica que se prepara, né? Seria mais ou menos a mesma coisa. Só que Jesus não tinha participado de nada disso, desses estudos, e chega ali no templo com 11 anos sabendo mais do que os doutores da lei. Então foi algo assim sobrenatural, né? Então Lucas decide que precisa contar essa história. Então, por exemplo, essa história aqui, acredito eu que não tem nos outros evangelhos. Então diz lá, o que ele diz, né? Lucas 2,52. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então ali já começou a aparecer a sapiência então de Jesus. Outra coisa interessante que a gente vai ver nesse livro é sobre os cânticos. Por quê? Porque Lucas vai relatar o que aconteceu. Então são 4 cânticos que ele então vai descrever aí, que estão inseridos então no livro de Lucas. Vamos ver quais são eles. Por exemplo, o canto de Maria, né, chamado Magnificante, né? No caso latim, tá? Quando a Isabel visita ele, a criança pulou, né, no ventre de Isabel, e Maria também já estava grávida. Então foi o encontro, né, dos bebês dentro do ventre da mãe. Então ali Maria então entoa um cântico, né, de alegria, tá? O Benedictus, isso aí é um louvor então de Zacarias, por ocasião do nascimento de João Batista. Veja bem, quando ela completou lá os 9 meses, ele voltou a falar, né? Porque ele tinha ficado mudo. E aí a alegria dele foi tão grande que aí então ele faz um cântico ali naquele momento, um louvor a Deus, né? Mais um que ele vai relatar, que é Glória in Excelsis, que está lá no 2,14, que é o cântico dos anjos por causa do nascimento de Jesus. Também ele vai relatar esse cântico. E o último aí é Nunc Dimittis, que é a oração então de Simeão na dedicação do menino Jesus. Também é um cântico, tá?
Então, esses louvores, gente, exaltam a majestade de Deus e demonstram a confiança na salvação em Jesus, tá? Então, eles recebem esses nomes, né, porque estão em latim e é por causa da Vulgata. Não sei se vocês sabem que a Vulgata é uma versão da Bíblia em latim, que logo quando se começou aí as traduções bíblicas, então naquela época tinha em hebraico e tinha em grego, né? Então depois foi traduzida para o latim e depois do latim foi traduzida para o inglês e aí sucessivamente, tá? Então por isso que a gente vê, né, em latim essas expressões, tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre as parábolas, né? Que Lucas ele gasta tempo para descrever, narrar as parábolas de Jesus. Então a gente sabe ali que a gente já estudou que nos 3 evangelhos sinóticos, né, relatam as parábolas de Jesus, mas Lucas ele inova nessa área, tá? Somente no trecho, né, no livro dele, nós vamos encontrar essas parábolas. Então, diferenciado, né, dos outros livros que a gente estudou. O bom samaritano, né, quem que não ouviu, né, a parábola, né? O amigo inoportuno, né, os últimos lugares na festa, a dracma perdida, o administrador infiel, o filho pródigo, muito conhecido, o rico, não é? O Lázaro, o juiz iníquo, o fariseu e o publicano. Então, gente, essas histórias são histórias emocionantes, histórias assim que são fáceis de entender, mas tem um conteúdo profundo para a nossa alma. Então, por isso que quando a gente vai ler uma parábola, nós precisamos parar ali e fazer uma reflexão. Quando estiver lendo, pare para pensar sobre o que Jesus está realmente querendo dizer para o nosso coração. Porque ali nós estamos falando de coisas espirituais. Jesus não estava falando, embora Jesus nas parábolas usava as coisas do dia a dia, das coisas banais e comuns da vida, ele estava falando algo profundo para a nossa alma, para a libertação, para a salvação, para curas emocionais, curas físicas. Então nós precisamos entender isso aí quando a gente está lendo a Bíblia, tá? Então são histórias emocionantes, são histórias didáticas, explica, por exemplo, qual é o plano de Deus para a nossa vida, né? E toca muitas vezes um coração duro, um coração insensível. Então, quando a gente vai evangelizar alguém, a gente pode justamente usar essas parábolas para dar ideia, né, do que Jesus ensinou. Então, nós tiramos dessa parábola para ensinar essas pessoas, tá? Outra coisa interessante que a gente vê em Lucas, que Lucas, ele é o evangelho das mulheres. Não esquece das mulheres, as mulheres são importantes. Então, veja só, nenhum outro evangelho ou evangelista, ele enfatizou o papel feminino, né, o papel da mulher na obra de Cristo, no amor de Cristo. E assim, infelizmente, vamos dizer a verdade, que existe ainda muitos preconceitos sobre a mulher na obra de Deus, né? Existem aí muitas pessoas que acham que mulher não tem que ser pastora, que mulher não tem que ser evangelista, né? Que não missionário, ou que seja, né? Sempre, às vezes, há alguma dúvida, alguma coisa, mas o próprio Senhor Jesus valorizou, né, o trabalho da mulher, porque a mulher é inteligente, a mulher é capacitada, a mulher é criativa, ela tem condições, né? Ela só precisa ser preparada, capacitada, como os homens também, né? Muito bem. Então, vamos ver. A palavra mulher, tá? Ocorre, então, 43 vezes no Evangelho de Lucas.
Então, quais mulheres aí? Vamos dar uns exemplos. A Isabel, a Maria, mãe de Jesus, a Ana, Susana, Joana, Maria Madalena, Marta, Maria, a irmã de Marta, né? Irmã de Lázaro, né? Outras ganharam notoriedade nas narrativas, como, por exemplo, a viúva da cidade de Naim, que Jesus faz um milagre no filho dela que estava morto. A pescadora, né? Ou seja, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, né? Lá na casa do fariseu. A mulher com a hemorragia de sangue que tocou, né? na barriga das vestes de Jesus. Né? Aquela senhora corcunda que Jesus curou, tá? As mulheres, por exemplo, que choraram na hora da crucificação, né? Quem viu o túmulo vazio de Jesus foram mulheres. Então, veja bem, a mulher não ficou esquecida, né? Ela teve a sua participação. Infelizmente, pelo preconceito, muitas vezes até machista, que impede, né, das mulheres tomarem o lugar que Deus preparou para elas, né? Então nós temos que batalhar por isso. Outra coisa que eu achei assim, muito lindo da parte de Lucas, né? Que ele é realmente, por isso que a gente fala que ele é um evangelista detalhista. Ele não deixou, por exemplo, esquecido o relato no momento da morte de Jesus na cruz, né? Então ele é o único evangelista que relata o diálogo entre Jesus e os dois ladrões da cruz, tá? Então a gente vê aqui que ele realmente foi caprichoso, né? Ele vai relatar então um momento ali de arrependimento daquele ladrão, e o incrível, né? É que ele conseguiu ver Jesus como um filho de Deus. Porque imagina a situação que Jesus estava naquela cruz, todo desfigurado, um homem surrado, um homem que já não tinha cara, né, de verdade, aquela coroa de espinho, todo sangrando, ele levou, né, 40 chicotadas, então ele era assim um sub-humano, mas ainda assim, no momento, né, da cruz, aquele ladrão olhou para Jesus e disse, né, eu quero que o Senhor me salve, né? Pediu ali a salvação da vida dele. Então Jesus falou, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Um se arrependeu, um zombou, né? E aí, pelo que a gente entende, só um entrou no reino dos céus, tá? Então eu acho lindo isso da parte do evangelista Lucas, porque realmente ele teve essa sensibilidade, né? Então por isso que a gente fala que ele trabalhou o arrependimento, para mostrar que nós precisamos de uma mudança de vida, né? De uma mudança de mente. Bom, vamos falar rapidamente aqui, que nós já estamos encerrando, a teologia de Lucas. A gente sempre fala um pouquinho da teologia, porque é a maneira organizada que a pessoa então fez um estudo e está narrando sobre o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, né? Então vamos lá. O foco do evangelho dele então recai no quê? Apresentar Jesus, tá? Esse é o propósito principal do evangelista Lucas. A intenção dele, a ideia principal, né, que ele queria é apresentar Jesus para nós, tá? Para todos aqueles que chegassem e lessem o seu escrito, tá? Então, ele vai aí destacar, então, algumas coisas. Vamos ver que coisas são essas, tá? Por exemplo, amplitude e salvação. É isso que ele tenta nos dizer, né? Jesus trouxe a salvação, então ele deixa bem claro nos relatos dele que é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho de chegar no céu.
né? Então ele deixa muito bem claro que a gente precisa aceitar, né, crer em Jesus, no Filho de Deus, né, para poder ser salvo por ele, tá? Então, com isso, ele traz, né, esperança para todas as pessoas e não somente aos judeus, tá? Então, veja bem, isso é uma coisa importante, porque às vezes as pessoas pensam que Jesus só veio para salvar os judeus. Não, ele veio para salvar todo aquele que nele crê. A ideia é essa: toda a humanidade cresce nele, então toda a humanidade seria salva. Infelizmente, nem todos creem. Ele faz o quê? Ele rompe com as barreiras sociais, políticas, étnicas, né? Que muitas vezes hoje são barreiras na atualidade, né? Ele então demonstra, né, que ele é seguido por mulheres. Existem mulheres que estão ali seguindo ele porque tiveram um encontro, curas emocionais com ele, né, com Jesus, adorando a Jesus. Então nós temos ali o caso de uma pecadora, tá, que está registrado lá em Lucas 7. Ele reconhece também a autoridade de Jesus, né? Quando Jesus então cura um leproso samaritano e cura e salva o ladrão da cruz, tá? Bom, ele quebra paradigmas, porque ele jantou com o publicano Zaqueu, ou seja, Zaqueu era um pecador. Inclusive, quando Jesus fala: ó, Zaqueu, hoje eu vou na tua casa, ali os fariseus ficaram tudo uriçados, né? Porque onde já se viu, se esse homem realmente fosse um homem santo, ele não iria comer na casa de um pecador. Mas Jesus então fala: eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. Ou seja, eu vim para salvar, né? E hoje em dia, infelizmente, a gente tem isso, né? Quantos crentes hoje deixam de falar com os pecadores, de chegar nos pecadores, porque eu não posso me contaminar. Mas é lá que nós precisamos ir, né? Aonde tem pessoas que estão enfermas, tá? E outra coisa também, aquela questão da grande ceia, aquele momento, são os discípulos, então sintetiza bem, né, a ideia da salvação, que está acessível a todos, porque diz assim: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Por quê? Primeiro ele convidou as pessoas importantes, né? Essa é uma parábola. Primeiro ele convidou as pessoas importantes para participar de uma ceia. Só que as pessoas importantes deram excuses. Eu não posso ir hoje, porque hoje eu tenho um casamento. Eu não posso ir hoje, porque hoje eu tenho que levar o meu filho em tal lugar. Eu não posso hoje, porque hoje eu tenho que fazer compra, eu tenho que isso. E é o que a gente vê hoje, né, gente? É ou não é? Quantas desculpas as pessoas têm para não ir na igreja, para não orar, para não vir ao estudo bíblico, para não participar de um evento cristão e tantas outras coisas. Agora, tempo para ir no cinema, tempo para ir no shopping, tempo para fazer compra, tempo para estudar, tempo para ir passear, tudo tem. Então é a mesma coisa que aconteceu aqui. Aí quando o dono da casa, que no caso que é o Senhor, né, ele estava dando essa ideia. Quando o moço voltou, falou: olha, sinto muito, mas as pessoas que você quis convidar, nenhuma aceitou o convite. Não tem problema não, sai aí para as ruas e vai trazendo, traz lá os aleijados, traz os pobres, traz os coxos, traz os cegos, traz aqui, porque é esses que vão ceiar comigo. Então a escolha é nossa. Vamos para frente. Conclusão, vamos chegar na conclusão. Então, uma das ideias que norteia o pensamento de Lucas
e dos demais evangelistas é que a religiosidade sem transformação de vida é desprovida de qualquer valor. Não basta se autodenominar cristão se as nossas práticas não condizem com o exemplo de vida ensinado pelo Mestre. Porquanto, como Zaqueu, nós precisamos reconhecer a nossa limitação e nos desfazer de tudo, né, que nos prejudica a herdar a salvação. Tem muita gente falando que é cristão. E tem muita gente que vai ficar. Né? Infelizmente, né, queridos? A religiosidade é um mal na nossa vida. Nós não podemos ser religiosos. Os religiosos são pessoas que a gente já falou aqui, legalistas. O que significa isso? Ele mostra uma coisa, mas o coração dele está longe de Deus. Infelizmente. Então, a pessoa pode até estar todo domingo na igreja, mas ali só está o corpo dele, porque a alma dele está bem longe dali. Infelizmente, né, queridos? Mas não é o caso aqui. O caso aqui é que nós estamos querendo participar da ceia de Jesus, né? Então, gente, quero agradecer esse momento aqui e deixar esse recadinho para vocês. Como filho pródigo, né? Nós precisamos acordar para entender que a vida só tem sentido do lado do Pai, né? Como a mulher pecadora, nós não podemos parar de adorar Jesus com toda a intensidade. Só queria deixar aqui um testemunho que eu e a Josi, esse final de semana, participamos ali em Tampa, né? Daquele encontro da passeata por Jesus, e teve algo ali que me chocou, né? É a parte assim que para mim vai ficar na minha mente pro resto da minha vida. E depois que aconteceu toda a passeata, a gente pegou um sol pesado, estávamos todos cansados. Isso já era 6 horas da tarde, nós estávamos lá desde o meio-dia, fazendo essa passeata, participando de todo aquele evento ao ar livre. O rapaz, que é o organizador desse evento, um jovem de 28 anos, né, cheio de Jesus, claro, e ali ele falou de Jesus, né? Ele falou do propósito de Jesus, da chamada de Jesus nas nossas vidas. E foi uma maneira também, assim, que a gente estava até comentando, uma maneira tão simples de pregar Jesus, de falar de Jesus. E quando ele terminou, ele falou assim: bom, se você quer então aceitar o Jesus que eu acabei de apresentar, vem aqui agora, nós vamos orar por você. Gente, pensa numa praça lotada de gente. Todo mundo saiu correndo. Todo mundo se convergiu para aquele altar. E ali as pessoas se ajoelhavam, chorando, sabe? Arrependidos. Né? E ali teve gente que tinha até, né, algumas coisinhas, começaram a jogar no altar, que quer ser libertos. Amém. Né? Jovens vivendo na prostituição, vivendo nas drogas, vivendo no alcoolismo. E ali aquelas pessoas receberam então a libertação, né, a cura para suas vidas e consequentemente, né, a salvação. E foi lindo que eu pensei comigo, falei, bom, essas pessoas vão aceitar Jesus e ficou por isso mesmo, nunca mais ninguém vai se ver, porque era um evento público. Mas não, querido, não terminou aí não. Ele falou, bom, agora vocês todos aqui que receberam Jesus, vocês precisam ser batizados. Então, a palavra diz, crê no Senhor Jesus, seja batizado e seja salvo.
Então nós temos aqui no caminhão uma banheira enorme de água e vocês vão ser batizados. Meninos, você precisa de ver, formou uma baita de uma fila para ser batizado. E ali mesmo, aquelas pessoas foram batizadas. Foi um momento maravilhoso, gente. Eu fiquei super emocionada, né? Eu e a Jô só chorava o tempo todo, eu não podia olhar para ela, não podia olhar para mim. E era uma comoção geral, porque a presença do Espírito Santo estava ali. Então foi algo maravilhoso. E eu gostaria de externar, né, com vocês essa alegria, né? Porque a pessoa verdadeiramente que ela recebe Jesus e abre, né? Porque nós precisamos abrir o nosso coração. Porque se a gente tiver uma trava ali no coração, meus queridos, Jesus pode vir, Jesus pode falar, Jesus pode pregar, e a gente entra e sai da mesma forma que entrou. Então, nosso trabalho é abrir o nosso coração. E aí, quando a gente abre, aí sim, a ceia do Senhor fica completa. Amém? Glória a Deus.